São 38 milhões de brasileiros que estão nas praias vendendo mate, que estão vendendo cocada pela rua, sem emprego formal, entregando coisas, são os flanelinhas. Todo esse pessoal, inclusive a gente chama dos autônomos, esse pessoal todo, de repente, quando a economia para e as pessoas ficam em casa, em isolamento social, não é só o restaurante formalizado que fica aberto, é também o bar da esquina, esse pessoal todo sofre. Quero agradecer ao senhor, em especial, por esse auxílio que o senhor deu pra gente. Muito obrigado. Começou a pagar a quarta parcela e tem a quinta. Isso. Não dá para continuar muito, que por mês custa 50 bilhões de reais. A economia tem que funcionar. E alguns governadores temem ainda em manter tudo fechado. A gente sabe das dificuldades, entende a preocupação do governo e gostaria de ter uma posição oficial do governo. Que o governo encaminhe a matéria ao parlamento para que a gente possa fazer o debate. Presidente, sua opinião sobre a nova CPMF. Acabou a entrevista? Valeu! Valeu, gente! Obrigado! Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse cipual de impostos, a burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Na sociedade que tome uma decisão a esse respeito. A economia sofre com os impactos da pandemia de Covid-19. A maioria dos setores precisou se adaptar e se reinventar, olhar para outros horizontes. Qual a dimensão desse impacto? Quais os caminhos para superar essa crise? O que vamos guardar? Eu sou Fernando Krieger e este é o podcast Discussões. O tema é Pós-pandemia, para onde vamos? Para falar sobre o assunto, converso neste episódio com a economista Janine Alves. Prazer falar contigo, bem-vinda à discussão. Prazer é todo meu, Fernando, e obrigada pelo convite. Janine, o governo apontava uma melhora na economia antes da pandemia. Essa melhora era real? Era uma melhora muito tênue, né? Muito pequena ainda para se dizer que ela realmente que a economia reagiria em 2020. Mas enfim, a pandemia veio e aprofundou toda a crise que a gente já estava vivendo desde 2014. O que a gente percebe agora é que a própria pandemia ela criou novas oportunidades de economia, tanto que na última semana a gente já começa a ver os indicadores sinalizando positivamente quanto a uma possível recuperação econômica. Mas o interessante desse contexto é o seguinte: a pandemia criou possibilidades de se enxergar a economia brasileira a partir de um novo ângulo. Uma coisa que ficou muito evidente nesse início de pandemia foi quando o auxílio emergencial tirou 46 milhões do limbo, 46 milhões de pessoas do limbo, pessoas que não apareciam na atividade econômica e que agora aparecem para receber o recurso do governo. E é baseado nessa renda mínima que a economia está se fortalecendo, ou pelo menos iniciando um processo ainda tímido de retomada. Janine, o Brasil tem capacidade fiscal para a prorrogação do auxílio emergencial para a criação da chamada Renda Brasil? Esse é um ponto interessante e é um ponto que já deveria estar sendo discutido há muito tempo no país, que é o fortalecimento da economia interna via mercado consumidor interno, ou seja, quando houve esse acesso à renda emergencial, no Brasil se descobriu que 21% da população, se a gente colocar os 46 milhões em relação à população total do país, corresponde a 21%, esse acesso à renda mínima fez com que essas pessoas passassem a consumir e passaram a movimentar a economia. Tanto que hoje o governo já pensa numa prorrogação até março de 2021. Por quê? Porque está surtindo efeito, de fato, na retomada do desenvolvimento econômico brasileiro, no estímulo à produção industrial, no estímulo à produção de novos serviços, enfim. A gente percebe que a renda mínima é pauta atual e possivelmente vai ser a pauta também pós-pandemia, porque através da circulação desse capital é que o governo está conseguindo dar uma âncora e uma nova perspectiva positiva para o desenvolvimento econômico, ou para o crescimento só nesse momento, né? A gente não pode falar em desenvolvimento por enquanto. A queda no PIB assinalada da atividade econômica brasileira
teve uma queda de 6,4% nesse primeiro semestre. Então, o que a gente pode falar é só uma nova perspectiva de crescimento diante de uma grave crise. Perspectiva de crescimento diante de uma grave crise. Esse é o quadro. O presidente Jair Bolsonaro, junto com os presidentes da Câmara e Senado, se comprometeram com o teto de gastos e com as reformas. Esse é o caminho? Como você vê essa retomada? Primeiro, essa fixação com o teto de gastos, ela seria procedente no sentido de uma situação de normalidade do país, né? E a gente não vive essa situação de normalidade, a gente está numa situação emergencial. Então, obrigatoriamente, esse teto de gastos vai ter que ser revisto no sentido de flexibilização mesmo, porque hoje o que o governo precisa é injetar recursos na economia para a economia não despencar. Ele precisa ancorar o crescimento econômico. É bem no estilo, aí a gente vai voltar à questão conceitual da economia, bem no estilo keynesiano mesmo, né? Keynes dizia que cabe ao Estado investir e colocar dinheiro na economia, aumentar os gastos públicos no momento de uma grave crise. E a gente está exatamente passando por esse momento, e o teto de gastos pode ser um limitador, mas se ultrapassado de forma responsável, como por exemplo com o auxílio emergencial, isso significa que o país sim tende a encontrar um rumo e reduzir o tempo da crise econômica. Por um outro lado, o que a gente tem que ver que não é só o teto de gastos em relação à questão do auxílio emergencial, né, essa renda que foi disponibilizada para a população que é importante, mas também o investimento no controle da pandemia. O investimento no controle da pandemia, ele está tanto em nível econômico, ou seja, investimento na área de saúde para suportar a pressão sobre o sistema de saúde, mas também sobre um discurso coerente de combate à pandemia. O que eu digo hoje e repito desde o início desse processo que nós vivemos, que é completamente surreal, de pandemia, isolamento social, é que o governo perde tempo em não estar estimulando informações de combate. Por exemplo, o isolamento social é importante, o uso de máscara é fundamental, o retorno da atividade econômica, sem esses cuidados mínimos, ele tem sido sempre ineficiente no sentido, ele libera a economia e tem que haver um retorno. Aqui em Florianópolis, por exemplo, os ônibus foram liberados há 2 semanas e novamente, a partir da segunda-feira, vai haver um fechamento do transporte público. Por quê? Exatamente porque nós não temos a vacina, nós não temos outro meio de combater senão através do isolamento social. O governo federal já perdeu muito tempo com informações que não são procedentes em relação ao combate à pandemia, a informação correta à população, no sentido de precaução mesmo. Você falou em investimento do Estado. Esse debate do Estado mínimo foi superado? Pois então, eu acredito que essa é outra questão que a pandemia trouxe para o mundo, não só para o Brasil. Porque o que a gente viu foi o seguinte, quando o governo assumiu, ele veio com uma pauta de Estado mínimo muito clara. A gente viu que reproduz muito do que se vê nos Estados Unidos, né? Mas, no contexto geral, por exemplo, os próprios países europeus estão revendo essa posição de Estado mínimo porque viram a necessidade que é investir na questão social e de saúde pública. Por exemplo, por que os Estados Unidos hoje é líder mundial em relação à pandemia, número de casos de mortes? Exatamente porque ele não tem um sistema público de saúde, toda a estrutura de saúde é privada, depende de planos de saúde. Muitos americanos não possuíam planos de saúde ou evitavam de procurar os médicos, né, as clínicas, enfim, para tratamento, porque sabe que o custo é muito alto. E isso desencadeou uma desestruturação mesmo da própria economia. Então, o que se avalia hoje é a importância de se ter um país, uma região socialmente mais estruturada, com maior equilíbrio socioeconômico, porque no Brasil, por exemplo, 21% da população estava completamente alijada do mercado, completamente fora do mercado. E a partir do momento que essas pessoas passaram a comprar, a economia reagiu. Então, uma coisa está interligada na outra, né? Esse cuidado
com as questões sociais é de fundamental importância para um país que quer se desenvolver daqui para frente. Até porque nós estamos vivendo uma pandemia e novos alertas científicos já colocam que novos vírus podem surgir e causar novamente uma situação semelhante à que a gente vive hoje. Então, o que a gente vai ter que aprender? É a investir na solução dos problemas, né? Porque até então, o próprio coronavírus, né, ele vem sendo alertado, ele vem se desenvolvendo, ele vem sofrendo mutações desde o início dos anos 2000. Eu particularmente, li um artigo científico de 2014 que já alertava claramente para a possibilidade de uma pandemia e de uma crise mundial proveniente dessas mutações, né? Enfim, só que a ciência caminhou alertando, mas não era procedente o gasto público ainda. Hoje a gente vê o seguinte, é necessário sim se manter o gasto público. Eu acredito que nós vamos herdar hábitos diferentes daqui para frente. O mundo vai adotar hábitos diferentes de sanidade, enfim, de higienização de ambientes, questões de aglomeração, né? E essa questão de saúde, ela simplesmente passou a ser a pauta principal. Hoje não tem como a economia voltar a funcionar com uma crise de saúde como essa que a gente vive. Então, a pressão da economia, ela tem que primeiro priorizar a saúde, porque é a saúde que vai possibilitar a retomada da economia. Para finalizar, a discussão agora está muito em cima de aumento ou não de impostos e a forma de arrecadação. Como você avalia a possibilidade da criação de uma nova CPMF? Hoje, taxar a população de mais impostos não é o caminho. O que deveria ser realmente revisto, a gente precisa de uma reforma tributária forte, mas o governo ainda não tem forças para mexer nos pontos sensíveis dessa reforma. É revisão de toda a estrutura tributária, não de forma emergencial, porque uma CPMF ela só visa arrecadar mais fundos num curto período de tempo. Mas esse fundo que o governo arrecada, ele vai estar sendo tirado de circulação. E, mais uma vez, a gente vai voltar ao nosso primeiro ponto, que foi a importância do auxílio emergencial e desse dinheiro estar na mão das pessoas. Porque hoje, né, e o que vai gerar riqueza para a economia é a circulação do capital. Quando você dá R$600 para uma pessoa que não tinha renda, o que ela vai fazer? Ela vai passar a consumir. Isso é bom também, e também é importante frisar que essa renda proporcionou um aumento do índice de pobreza, ele reduziu o índice de pobreza no Brasil. Esse índice não era reduzido há mais de 40 anos, que são aquelas pessoas que vivem com o mínimo, no limite mínimo de subsistência mesmo. Então, o que a gente tem que ver é o seguinte, aprender com o que a pandemia nos trouxe, que é a importância de se fortalecer o mercado consumidor interno através da recuperação dessas pessoas que estão à margem do mercado, que estão à margem que não fazem compras porque não têm renda, porque não têm emprego. Eu acredito que é muito mais fortalecer esse lado, tanto que o governo já está atento a isso, tanto que o governo já pensa em prorrogar até março esse auxílio emergencial e viu como é importante aproveitar desse mercado. E sem dúvida nenhuma, a economia só volta com força a partir do momento que houver uma conscientização de todo o país, alavancada principalmente pelo governo federal, das medidas necessárias de combate ao coronavírus. Não tratando como se os números fossem aleatórios, como se os casos não existissem, não. Encarando de frente o problema, olhando com seriedade os mais de 100 mil mortos que já acumulam no país e vendo que a solução passa pelo aprendizado, ou seja, priorizar as questões de saúde pública, ver a pandemia como uma questão de saúde pública e todos estamos no mesmo barco, mas não da mesma forma. A pandemia, ela chega com diferentes proporções nos estados. Santa Catarina vai sofrer um pouco menos do que os outros estados. A gente tem aí que é o índice de performance da economia de Santa Catarina, por exemplo, caiu só 0,6% no semestre e tem um acumulado ainda positivo de 1,2% no ano. Vai ser muito diferente, por exemplo, no Amazonas, no Nordeste do país. Então, Santa Catarina ainda continua com menor índice de desemprego e, portanto, uma situação ainda
um pouco mais favorável no sentido dessa retomada econômica. A nossa economia é diversificada, o setor de turismo foi muito atingido, mas cada um vai ter que saber aonde está no meio dessa crise. Ou seja, tanto em termos de pessoal, né, de questão de economia, de finanças pessoais, quanto de trabalho mesmo, se é empresário, qual é o mercado que atua, qual é a forma que tem para alcançar um novo mercado, de buscar o seu cliente, que agora em muitos casos não pode mais chegar na loja. Eu acredito que uma estrutura mais flexível para as empresas e para as pessoas, no sentido de buscar soluções pontuais, cada um para o seu problema específico. E o governo, né, buscando o macro, suprindo as questões de saúde, para que depois a economia volte com certa normalidade. Economista Janine Alves, mais uma vez um prazer falar contigo. Obrigado por participar. Obrigada, Fernanda. O podcast Discussões é um espaço para reunião de argumentos e troca de informações sobre os principais assuntos da atualidade. Conversas sobre a história, o presente e tentativas de apontar caminhos para o futuro. Você ouve o podcast no Spotify, YouTube, IGTV, Facebook e no portal informeblumenau.com. Até a próxima!